A paz do Senhor a todos. Hoje nós vamos falar do significado da multiplicação dos pães e dos peixes. O milagre dos pães e dos peixes no cristianismo representa a multiplicação divina e a generosidade de Deus. A história ensina-me sobre a importância de dar, mesmo com o que parece insignificante, e a fé em Deus que pode transformar o pouco em muito. Então veja bem, Deus pode transformar tudo aquilo que nós achamos que tem é pouco, que não dá nem para sobreviver, mas se você tiver fé, Deus vai fazer isso virar muito. Esta é uma história bíblica que ensina sobre a bondade e a providência de Deus e a fé sobrenatural de Jesus Cristo. Esse milagre da multiplicação dos pães e dos peixes é certamente um dos milagres mais famosos de Jesus entre os cristãos e os não cristãos. Esse milagre, essa milagrosa, vamos falar assim, milagrosa manifestação, aconteceu por 2 vezes, onde poucos pães e alguns peixes alimentaram milhares de pessoas e até sobrejou. Com esse milagre, Jesus mostrou que tem todo o poder para satisfazer as necessidades humanas, não somente físicas, mas também as espirituais. Mas não somente Jesus, mas também no Velho Testamento, Eliseu também fez a mesma coisa. Seria como uma profecia falando sobre o que iria acontecer mais lá na frente, com Jesus Cristo, que ia fazer. E ele pegou 20 pães de cevada, e deu para 100 pessoas. Ele multiplicou, Orou para Deus e multiplicou. Na 2 Reis, capítulo 4, versículo 42, diz assim: E um homem veio de Baal-Salise e trouxe ao homem de Deus pães das primícias, 20 pães de cevada e espigas verdes na sua palha. E disse: Dai ao povo para que coma. No 43 diz assim: Porém, seu servo disse: Como hei de eu pôr isso diante de 100 homens? E disse ele: Dai ao povo para que coma, porque assim diz o Senhor: comer-se-á e sobejará. Então veja bem, Deus falou que dá para todo mundo comer e ia sobejar ainda. Tudo o que aconteceu na multiplicação dos pães, nas 2 multiplicações dos pães que Jesus fez, 1 Coríntios 9:11 diz assim: Se nós vos semearmos as coisas espirituais, será muito que de vós recolhamos as carnais. Então, veja bem, se semearmos as espirituais, muitos de nós vamos receber as carnais também. Então, temos que orar e buscar a Deus quando nós estamos até em necessidade, porque Deus vai suprir tudo aquilo que está faltando na nossa vida. Continuando aqui em 2 Reis, capítulo 4, 44, diz assim: Então nos pôs diante e comeram e deixaram sobejos, conforme a palavra do Senhor. Veja bem, sobrou muito ainda, Os israelitas contavam somente os homens acima de 20 anos, portanto, havia ali muitas mulheres, muito mais pessoas, mulheres, os filhos, muitas crianças, e até homens, até jovens, menos de 20 anos, podendo então ter ali mais ou menos entre umas 400 pessoas ali. Veja que era muita gente, somente para o quê? Somente para 20 pães. João, no Novo Testamento, Mateus e Lucas relataram sobre 2 multiplicações dos pães e dos peixes, e Lucas e João somente uma. 2 multiplicações, as 2 estão lá em Mateus, capítulo 14, do 13 ao 21, Lucas, capítulo 9, do 10 ao 17, uma multiplicação só em Marcos, no capítulo 6, do 30 ao 44, e João, capítulo 6, do 1 ao 15. No livro de João, capítulo 6, versículo 7, diz assim: Felipe respondeu-lhes: 200 dinheiros de pães não será bastante? Será que será bastante? Ele deveria estar falando, Para que cada um deles tome um pouco. Então veja bem, ele falou: será que 20 dinheiros daria para comprar pães suficiente para todo mundo? João 6, 8. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão,
Pedro disse-lhe, no 9, está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevadas e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tantos? Então veja bem, aquele rapaz só tinha aquilo, que era para ele sobreviver. Mas ele deu, ele viu, né, o que Jesus poderia fazer. Ele creu em Jesus. E veja o que aconteceu. Na primeira multiplicação dos pães e peixes, o único milagre relatado aqui, nos 4 evangelhos, né, do Novo Testamento, é claro, né? Ele aconteceu depois que Jesus recebeu a notícia da morte de João Batista, e Jesus e seus discípulos tentavam ficar a sós, se deslocando para um local mais isolado. Mas o povo, sabendo disso, seguiu a Jesus e seus discípulos por terra, para a região afastada que tinha ido. Ao sair do barco, né, Jesus ao sair do barco, em vez de despedi-los, Jesus teve compaixão daquelas milhares de pessoas, né, e esperando o quê? Para ser curados, né, e, né, também para perder também, tirar suas enfermidades, né? Então você vê que Jesus ali curou curou todas as enfermidades, né? Mas chegando ao entardecer, todos eles, né, tinham aquela dificuldade de encontrar comida, né, não tinham como encontrar comida, né, na volta para a sua casa. Então o que Jesus fez? Estava ali muito longe, né, de algum comércio, de algum vilarejo. Então Jesus disse aos seus discípulos, né, é mister que eles vão sem comer, e pediu aos discípulos que lhe dessem 5 pães e 2 peixes, para que ele, dando graças a Deus, os abençoou e partiu os pães e deu-os aos discípulos para que eles lhe dessem de comer àquela multidão, sendo ali 5.000 pessoas, né? Uma grande multidão, como teve ali, né, em 2 Reis, né? Ali, por exemplo, esses 5.000, são 5.000 pessoas, podiam ter entre mulheres e crianças, né, e jovens, mais ou menos 20.000 pessoas. Veja que era muita gente, né? Para somente 5 pãezinhos, né? E 2 peixinhos, né? Nos 5 evangelhos declara que sobrejaram 12 cestos cheios de pães. A Bíblia não diz o que fizeram com esses cestos. Não se sabe, né, se deram para aquele jovem que deu aquele lá, né? Deu aqueles 5 pães e 2 peixinhos, ou se deu para o povo, né? Mas Jesus Cristo, a Bíblia não relata, mas Jesus Cristo, naquela época, ele deve ter feito algo sobrenatural também com esses pães, né? Esses cestos que sobraram têm um significado. Nós vamos falar um pouquinho mais lá na frente, tá? A segunda multiplicação dos pães, descrito somente no livro de Marcos, né? E no livro de Mateus. Então vejam assim, Marcos e Mateus falam somente, eles falam da segunda. Algum tempo depois se reuniu novamente uma grande multidão junto a Jesus, e mais uma vez eles ficaram sem comida. Já havia passado 3 dias que eles estavam com Jesus, estando num lugar deserto. Eles não tinham muito com o que se alimentar. Alguns deles tinham vindo de longe, e se fossem despedidos, né, sem comida, poderiam até, né, ter desmaio, eles desmaiaram, né, de fraqueza, né, pelo que Jesus teve compaixão deles para que eles não passassem fome. Desta vez eram 5.000 homens, veja bem, dessa vez eram 5.000 homens, e com mulheres e crianças. Então ali podia ter deveria ter mais ou menos aí, né, umas, vamos dizer, 10.000, 15.000 pessoas, né? Ele deveria ter muito mais pessoas ali naquele lugar, né? Novamente os discípulos perguntaram como poderiam dar de comer a tanta gente naquela região afastada. Mas os discípulos tinham somente 5 pães e alguns peixinhos, que sobrou da primeira multiplicação, né, provavelmente. Jesus tomou eles, né,
e tomou esses alimentos, agradeceu a Deus e repartiu em pedaços, né? E sobraram o quê? Sobraram o quê? 7 cestos, né? Então, a primeira multiplicação foram 12 e a segunda foram 7 cestos. Então, o que significa isso? Significa que aquelas pessoas que hoje, né, ou hoje em dia, fazem aquela monte de comida e quando acaba de comer, joga fora. Jesus, ele não jogou fora, ele mandou recolher. Ele não deixou que fosse jogado fora, porque ele poderia dar para aquele que necessitasse. E tem pessoas que às vezes chegam alguém pedindo na porta que está um prato de comida, a pessoa fala que não tem. Vai pedir lá, vai trabalhar, fala isso daí para a pessoa, né? Mas não sabe a necessidade que a pessoa está tendo, né? E pega o alimento, quando a pessoa vai embora, pega o alimento e joga no lixo. E muitos vão revirar o lixo para ver se acha coisa para comer. Então veja bem que ali é como se fosse um pecado que está ali embutido, né, na pessoa que ela não tem sensibilidade com os outros, uma pessoa insensível, né, que de vez dá aquilo que sobrou, fazer uma marmitinha, dar para quem está necessitado, né, ou levar para alguém sabendo que tem pessoas necessitadas pelas ruas, não, prefere jogar fora e fala para eles, vai lá trabalhar, como eu trabalho. Só que um dia a coisa pode reverter e você vai sofrer, porque você está negando um alimento que Deus pode te dar em dobro, ou até multiplicar 10 vezes, 100 vezes mais, né? Mas, veja bem, as pessoas são dessa maneira, preferem jogar fora do que dar para os outros. Mas qual é o significado das duas multiplicações dos pães? Nós vamos entender agora o significado disso daí. Esses milagres nos ensinam acerca do poder e da previsão abundante de Deus. Ele também nos mostra sobre o grande amor e a compaixão de Jesus pelos que estão em escassez, destacando a generosidade e o cuidado contínuo, né, de Deus para seu povo, independentemente das circunstâncias. Veja bem que Deus não vê as circunstâncias. Deus vê a sua fé, o que você sabe, o que você fala com Ele. Quando você fala com Ele, ora para Ele. Então Deus vê isso. Vamos ver qual é o significado, né, dos pães. Primeiro, Deus do impossível, olha lá. Jesus Cristo é a resposta para todas as nossas necessidades. Ele é poderoso para fazer multiplicar o pouco suprimento e, né, aquilo que a escassez que nós estamos tendo, né, é daqueles que confiam nele. Então, você vê que Deus, quando você confia em Jesus, Ele não vai deixar você passar necessidade, né? Sempre Ele vai pôr alguém no seu caminho para suprir as suas necessidades. No 2, Jesus é o bom pastor, Ele cuida do seu rebanho e não falta. Você vê que Ele cuida, Ele nunca vai deixar de faltar para você, mas quem falta é você, né? Realmente é o cristão que falta com Deus. Deus está sempre ali pronto para te abençoar, como Jesus Cristo também está sempre pronto para te estender a mão para você. Mas você, quando recebe a bênção, ó, vai embora. Esquece. Né? Terceiro, o pão que dá vida. Esse milagre lembra-nos do maná enviado por Deus para os israelitas do deserto. Deus sempre supre e concede aquilo que necessitamos, né? Porque Jesus é o pão da vida. Veja bem, no deserto, eles ficaram 40 anos ali, Deus supriu eles. Né? Imagina no deserto, vai comer o quê? Vai comer areia? Não, Deus deu maná, dava maná todos os dias. Né? Então veja bem que Deus supriu, né? Porque Deus é o pão da vida. Jesus, né? Jesus é o pão da vida. Jesus é a solução. Quando a multidão reclamou de fome, os discípulos ainda não conseguiram enxergar uma solução sobrenatural, pois somente Deus é a resposta de muito, né, que necessitamos.
para as suas faltas e carências, né? Então veja bem que Deus, Ele está sempre ali, sempre está estendendo a mão para nós, para nossas faltas e nossas carências. O quinto, a fé, confiar no amor e na compaixão de Jesus Cristo, por sua vida e sua família. Então nós temos que confiar, não só pela nossa vida, mas também pela nossa família. O sexto, a provisão. Assim como Jesus multiplicava os alimentos para sustentar as multidões, podemos confiar na provisão abundante de Deus em nossas próprias vidas. Então veja bem, Deus dá vida e vida com abundância para nós, né? Nós que desprezamos às vezes, né? A sétima, participar. Mesmo nós temos poucos recursos, somos chamados a participar da obra do Senhor. Deus não despreza e faz multiplicar o pouco que temos. Então veja bem que os discípulos não tinham nada, mas eles participaram. Como nós somos discípulos, nós temos que participar das coisas de Deus. Não importa qual o nosso grau, né, que nós estamos passando, não importa o que estamos passando, mas temos que participar, porque Deus vai multiplicar as coisas que vai suprir nas nossas vidas. Servir, né? Isso que está difícil para o cristão servir a Deus, né? Os discípulos são chamados a participar, distribuindo os alimentos multiplicados e recolher o que sobrejou. Então veja bem, do mesmo modo somos chamados a ser instrumentos de Deus para abençoar e servir os outros com amor. Será que você está fazendo isso? Meio difícil, né? Gratidão. Isso é que muitas pessoas não têm, é gratidão com Deus, né? As pessoas, quando recebem esse milagre, reconhecem que ele era o profeta, né, que pretendia fazer de Jesus o seu rei, né? Então veja bem, as pessoas queriam fazer Jesus o seu rei, né? Mas agora, né, precisamos considerar Cristo como nosso rei em nosso coração. Devemos cultivar o coração grato pela bondade de Deus. Então nós temos que ter o quê? Jesus Cristo como rei do nosso coração. Tá? Não só fazer ele de rei, mas não ter ele do coração não adianta nada. O 10º é o último. Buscar a Cristo. A multidão era atraída pelos milagres e sinais poderosos de Jesus, né, que estavam realizando. Esses seriam os principais interesses, né, que as pessoas tinham nele. Então, as pessoas tinham só interesse o quê? No milagre. Né? Assim, muitos que buscam apenas a bênção que Deus dá, né, mas não querem o Senhor da bênção, ou abençoador, né? Muitos só querem a bênção. Quando recebe a bênção, sai fora da igreja, tchau, vai embora, ó, some, né? Só depois que quebra a cara de novo, volta de novo, né, pedindo perdão. Mas na hora que recebe de novo, irmãos, misericórdia. Isso é as pessoas de hoje em dia, irmão. Não quer ter Jesus do coração, quer só a bênção, só quer ele abençoe. Só, né? É aqueles que só querem que ora, sai de uma igreja, vai para outra, só pede para orar, mas não faz nada para Deus. Não pede nem dá graças a Deus quando recebe uma bênção, fala que acha que Deus é obrigado, né? Deus não é obrigado a nada, irmãos. Deus já fez tudo o que tinha que fazer. Quem é obrigado é nós que somos obrigados a manifestar a vontade de Deus, né? Vamos lá. Porque Cristo, né, com gratidão, nós temos que ter o quê? Buscar Cristo com gratidão, louvando sempre pela sua abundante graça e cuidado sobrenatural. Então nós temos que buscar o quê? Cristo com gratidão, irmãos. Louvando a Ele, agradecendo a Ele, para que recebamos as abundantes graças deles e o cuidado sobrenatural que Ele tem por nós. Amém? Isso é o significado, né, da multiplicação dos pães e dos peixes.
essa multiplicação tem que multiplicar na sua vida. Esse pouquinho que você tem de fé vai te trazer uma grande vitória lá na frente, tão grande que você nem imagina o que está por vir na sua vida. Então, se você gostou, não deixe de deixar seu likezinho aí, né, que gostou, seu joinha. Não esqueça de se inscrever para ter mais coisas ainda que ainda vou falar, ainda tem muitos que eu já escrevi. Né? Não esqueça de compartilhar com seus amigos e visualize, né? Veja o vídeo, veja até o fim para você entender o significado. Não abre só, veja um pedacinho e feche, mas veja, porque Deus quer falar com você. Em cada vez que alguém fala sobre Deus ou sobre Jesus, é o que Deus quer falar. Quando abre a palavra da Bíblia, quando se fala da Bíblia, estamos falando a voz de Deus. Não é a minha voz que eu estou falando aqui, é a voz de Deus, é aquilo que Ele já escreveu e deixou pronto para nós. Amém? Deus abençoe a todos, e se você quiser ver por assunto, vá lá no playlist do meu canal, que tem vários vídeos sobre o mesmo assunto, né, falando sobre um assunto, né, algum assunto determinado. Amém? Até a próxima, que Deus abençoe a todos.